As bem-aventuranças do Senhor estejam sobre você, em você. Bem-aventurado, Makarios em grego, né? Eu sei pouco grego, mas algumas das palavras eu guardo. Makarioi é o plural. Felizes, bem-aventurado, feliz, alguém traduz, né? O Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, está lá em Mateus, nos 4 evangelhos, né? Mas em Mateus ele faz um discurso, profere assim uma palestra, e por ser num lugar um pouco mais elevado, veio a se tornar o Sermão do Monte. Eu não sei bem se é um sermão, né? Mas foi uma palavra tão marcante que veio a ser entendida como o fundamento, a constituição para os cristãos. Dizem que os morávios, foram cristãos que viveram há alguns séculos, né? Tinham como base da fé deles o Sermão da Montanha. E eu também tenho. Volta e meia eu pego e leio de novo, e de novo, e de novo, para ver se a minha vida está correndo, transcorrendo, se eu tenho feito opções de acordo com o que está ali. Se aquilo que eu creio está expresso ali. E eu já estudei bastante esse texto e já ensinei também. Eu vou tentar passar para você algumas coisas aqui, né? Aqui e ali, sem pressa, como precisa ser, aqui do nosso jardim de oração em Pirassununga, onde você está convidado a estar. Vem aqui passar uns dias, né? O Senhor Jesus viu as multidões, ele já tinha feito vários milagres, as pessoas estavam atrás dele, multidões querendo cura, querendo um ensino de qualidade. Então, naquele momento, o Espírito de Deus o toca, move, suba aqui essa colina, né? Um lugar onde ficasse assim como um púlpito, um lugar alto, né? E o povo se achegou. E quando eles chegaram, eles entenderam o que ele ia falar. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, Makarioi, em grego, bonito isso. Dizendo: bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, os humildes naquele tempo, entendido tal qual foi, o termo humilde aqui, né? Significava os desprovidos. Era dizer mais ou menos que os pobres, os miseráveis, os desprezados de hoje é que seriam os felizes. Esse discurso está invertido. Naquele tempo já estava invertido. Mas ele, com toda a autoridade, com aquele olhar cheio de amor, com aquele sorriso, né, que eu conheço, disse: felizes são vocês. E aquela audiência ali, aquele povo constituía-se desse tipo de gente. Então ele não estava pregando para os reis, para os administradores, para as autoridades militares, políticas, para a gente da corte, fosse distante de lá na Roma, ou mais próximo em Jerusalém. Não, ele estava no campo, com o povo do campo, gente desprovida, abandonada, roubada por governos corruptos seguidos. E ele disse: felizes são vocês. E aqui, quando eu parei para estudar isso, eu disse: mas como? Alguém disse, ele era um subversivo, né? Estava pregando para aquele povo tomar o poder. Não era isso. Ele estava, segundo a minha conclusão, declarando da parte de Deus, como Deus que ele era nesse mundo, que ele declarava que eles eram felizes. Então se trata de uma declaração
da parte de Deus. Se Deus diz que alguém que está pobre é rico, então é o que ele vale, o que ele diz é que vale a pena. Nós éramos muito pobres lá no sítio, 13 filhos, meu pai e minha mãe, ela quase sempre grávida. Começou aos 18 anos, foi terminar aos 40, né? Gravidez seguidas. E lavando roupa e fazendo comida para aquela meninada toda e cantando. Todos se salvaram, todos se casaram, constituíram famílias, quase todos, os netos servos do Senhor Jesus. Então ali está a verdade que emana, que fundamenta essa declaração. Vocês são felizes, porque o Senhor declarou que nós éramos felizes. E a demonstração emocional e até profética, né, era quando ela cantava lá na cozinha. Eu a via de costa, eu era pequeno, tinha 4, 5, 6 anos. Eu me lembro dela cozinhando e o cheiro ali da banha de porco, preparando, né, com alho, cebola, refogando ali o alho para temperar o feijão, aquele caldeirão grande, né, de feijão. Ela não tinha panela de pressão, era fogão a lenha, era difícil. Mas quando ela cantava, o céu se abria naquele lugar. Era o anúncio profético, espiritual, totalmente claro para minha alma de menino que nem entendia o que ocorria, mas eu entendia que minha mãe era feliz, porque aqueles cânticos eram o abrir dos céus diante daquele menino. Eu me lembro de uma canção, né? Talvez já tenha mencionado aí nos meus vídeos, né? Em que ela dizia que havia uma tribo lá do coração do Senhor Jesus. E eles eram felizes, porque eles encontravam alívio no Senhor. E eu imaginava um coração muito grande, né, que se abria num ambiente igual o terreiro de secar café lá em casa, né? A gente morava no sítio. E eu imaginava aquelas pessoas correndo e se alegrando, né? Dançando, né? Igual o índio, dança pela chuva. E eu pensava assim, e no meu entendimento de menino era a tribo lá do coração. Mas ela estava se referindo ao hino, né? Claro. A tribo lá do coração, em Cristo ali encontrarás consolo, paz e seu perdão, sim, nele tu receberás. Veja bem, a tribo lá do coração não era a tribo, era um coração atribulado. O coração atribulado encontra descanso no Senhor Jesus. Refúgio, descanso, você não tem a dúvida disso. Mas ele dizia ainda mais, felizes são os que choram. Olha, se já estão chorando, como é que pode ser feliz? Ele diz, porque vocês serão consolados. O reino dos céus é dos humildes. Serão consolados os que choram. E aos mansos será dada a própria terra. Manso é aquele que não sai lutando para defender seu próprio interesse. Ora, ele defende aquilo que procede de Deus. Ele tem fé no Senhor, ele não é centralizado no seu ego. E você pode ver os próximos, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos, saciados, a sua fome será saciada. Entende? Que coisa interessante. Existe sempre uma razão, um porquê. E os misericordiosos, aqueles que perdoam, por que eles são felizes? Porque eles também serão perdoados. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eles são felizes. Cada um desses que sofre e que se comporta de um modo temente a Deus é declarado feliz, porque eles pertencem ao reino de Deus, porque esses costumes aqui, ser humilde, chorar, ser manso, ter fome e sede, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça, ser injuriado, ser perseguido, são
comportamentos e coisas que ocorrem com aqueles que pertencem a Deus. E é por isso que eles são felizes. E cada um deles tem uma bênção a seguir. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aos mansos pertence o reino da terra, né? E aos perseguidos por causa da justiça é deles o reino dos céus. Essas coisas todas estão fundamentadas lá no Velho Testamento, você saiba disso. Então, você vai se apossando dessas coisas. Se você for uma pessoa mansa, isso aqui não fica defendendo o próprio interesse. E se por cima disso você ainda for uma pessoa que é perseguida por causa da justiça, você ganha o reino dos céus e o reino da terra. É o que nós queremos, sabia? Você quer ser rico nesse mundo, ter propriedades e ainda quer ir para o céu. Isso não é muito fácil, não, porque o coração da pessoa vai para as riquezas, aí ela perde o melhor. Ou então aquele que renuncia a tudo desse mundo esperando a bênção do céu, e isso está correto, né? Está de acordo com o ensino do Senhor Jesus, se viver praticando os ensinos dele, servindo, portanto, é uma renúncia superior, não há dúvida, renunciar a formar uma família, né? Um irmão decide pela obra missionária e não se casa. Então esse vai ter o reino dos céus. Mas é possível ter o reino dos céus e também possuir aqui a terra, não o reino, né, aqui da terra, porque envolve política, normalmente o maligno entra com muita força. Mas essas coisas são todas dadas para nós, levando-se em consideração que o Senhor Jesus quer que aqueles, queria e quer, continua querendo, que aqueles que o ouvem, os ouviram, que venham a ouvir hoje, sejam felizes. E ele mostra o caminho. Por que as pessoas são infelizes? Porque elas buscam os seus próprios meios de felicidade. E aí a igreja, sobretudo as igrejas mais antigas, coloca as proibições. Elas acabam se revoltando, as pessoas acabam se revoltando contra as proibições e aí buscam realmente aquilo que a igreja, a organização, a instituição parece negar a felicidade, né? Como aquele mendigo que recebe uma esmola, mas bem boa mesmo, a esmola aquela que todo mundo quer, né? E aí o outro diz, mas o dinheiro não faz felicidade. Ele diz, faz sim, no meu caso que não tenho nada, né? E sai gritando, mas o Senhor quer te dar a real felicidade. O dinheiro está incluído, porque você precisa pagar suas contas e etc. Mas o amor ao dinheiro, isso é colocar, fundamentar a sua vida naquilo ali, realmente não é a felicidade. A felicidade que se desgruda, que se descola, que se desloca, que se afasta de Deus, não pode ser. É coisa... felicidade passageira, né? Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, como é que o Senhor coloca essas coisas aqui. Depois de colocar isso, ele dá responsabilidades. Olha, vocês são o sal da terra, então pensa nisso. Vocês têm a responsabilidade de exercer influência no mundo porque vocês são felizes. Vocês são a luz do mundo. Pense nisso. Ele diz, olha, você que recebeu bastante, não pense que o Senhor vai deixar você aí à toa, não. Porque ninguém acende uma luz e enfia ela debaixo da cama. Ou coloca uma tampa em cima dela, não, é para brilhar. E assim ele te acende para brilhar. Ele diz, ninguém edifica uma casa, não é uma cidade, não é possível edificar uma cidade que está, esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Assim você também entenda essa responsabilidade que nós temos. Se você ler os capítulos 6 e 7, os 5, 6 e 7, você vai ver o que o Senhor pensa e o ensino dele aplicado em nossas vidas vai produzir resultados impressionantes. É o meu testemunho para você, né? E um dia que eu desejei conhecer o Senhor Jesus face a face, ele me concedeu. E por isso essa força de testemunho que você vê aí, né? Está toda centralizada nessa graça que ele tem me concedido. O Senhor te conceda também. Jesus querido, esse teu ensino é verdadeiro, é vivo e nós o recebemos. Somos praticantes e o seremos mais ainda, porque o Senhor nos capacita e nos ajuda. Perdoa os nossos pecados. Abençoa cada um dos meus irmãos que recebe essa mensagem. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja feliz. Vamos falar mais ainda sobre felicidade.